Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar e também um dos ambientes mais extremos já explorados pela humanidade. Foi justamente diante de sua atmosfera colossal que uma sonda registrou um dos fenômenos mais impressionantes já observados por lá: a passagem de uma onda de choque provocada por um impacto simplesmente colossal. O impacto em questão foi tão significativo que simplesmente teve seus efeitos visíveis por semanas na atmosfera de Júpiter. No vídeo de hoje vamos ver e entender a onda de choque gerada a partir de um dos maiores impactos já observados na atmosfera de outro planeta. Olha só, estamos na contagem regressiva para a marca de 1 milhão de inscritos aqui no canal Mistérios do Espaço. Então, se você estiver chegando aqui no canal agora, convido você a deixar a inscrição aí embaixo. É rápido e fácil. Se você estiver assistindo pela TV e não está logado no YouTube aqui, nesse aparelho, eu convido você a abrir o YouTube no celular e pesquisar por Mistérios do Espaço. Lá você pode apertar o botão inscrever-se e ativar as notificações. Tá? Então é isso, vamos rumo a essa marca incrível e eu conto com a sua ajuda aí do outro lado. Bora pro vídeo. De longe, Júpiter é um dos mundos mais impressionantes e violentos do Sistema Solar. Basta observar qualquer imagem do planeta para perceber uma atmosfera repleta de faixas coloridas, tempestades gigantescas e correntes de vento que chegam a centenas de quilômetros por hora. Mas existe um detalhe que torna esse planeta ainda mais fascinante. Ele é constantemente bombardeado por objetos vindos das regiões mais distantes do Sistema Solar. Asteroides e principalmente cometas frequentemente cruzam seu caminho e muitos deles acabam encontrando um destino inevitável ao mergulhar na atmosfera do gigante gasoso. O motivo disso é simples: Júpiter é um verdadeiro colosso espacial. Só para você ter uma noção inicial, Júpiter é incrivelmente maior que a Terra. A Terra possui pouco mais de 12 mil quilômetros de diâmetro, só que Júpiter é infinitamente maior, chegando a 140 mil quilômetros de diâmetro. A massa de Júpiter é 317 vezes maior que a da Terra. Toda essa grandiosidade cria um dos campos gravitacionais mais fortes do Sistema Solar. Perde somente para o do Sol, claro. E aqui temos uma grande influência em corpos muito próximos a Júpiter. Existe até uma classe de asteroides em que ele influencia diretamente com sua gravidade, e são os asteroides troianos. Esses corpos ocupam regiões estáveis na órbita do planeta, chamados de pontos de Lagrange, onde as forças gravitacionais do Sol e de Júpiter entram em equilíbrio. Estima-se que existam centenas de milhares desses objetos com mais de 1 quilômetro de diâmetro, todos presos nessa verdadeira dança gravitacional que já dura bilhões de anos. Durante muito tempo, os cientistas passaram a enxergar Júpiter como uma espécie de escudo natural da Terra. Afinal, sua enorme gravidade pode capturar ou desviar objetos potencialmente perigosos, antes que eles alcancem os planetas internos. Em muitos casos, cometas e asteroides acabam sendo lançados para fora do Sistema Solar, ou simplesmente colidem com o próprio gigante gasoso, poupando mundos como o nosso de possíveis impactos catastróficos. Mas essa história está longe de ser tão simples assim. A mesma gravidade capaz de proteger também pode representar um risco. Dependendo da trajetória com que o objeto se aproxima de Júpiter, o planeta pode alterar completamente sua órbita e arremessá-lo em direção ao interior do Sistema Solar. Em outras palavras, Júpiter tanto remove ameaças quanto cria novas oportunidades para que alguns desses corpos acabem cruzando o caminho da Terra. Ele não escolhe um lado, apenas segue as leis da gravidade. Foi justamente essa força colossal que deu origem a um dos acontecimentos mais extraordinários da história da astronomia. Em 1992, um cometa chamado Shoemaker-Levy 9 passou tão perto de Júpiter que acabou cruzando um limite conhecido como o limite de Rush. A diferença da intensidade da gravidade entre a parte mais próxima e a parte mais distante do cometa foi
foi tão grande que literalmente despedaçou o núcleo em dezenas de pedaços, formando uma espécie de fila de fragmentos que continuaram seguindo praticamente a mesma trajetória. 2 anos depois, esses fragmentos que foram despedaçados pela gravidade de Júpiter começaram a então colidir com Júpiter, mais precisamente em 1994. Cada colisão liberou mais energia do que todo o arsenal nuclear já construído pela humanidade, revelando a grandiosidade desse evento em específico. Esse evento foi registrado de muitas maneiras aqui da Terra, mas existe um registro em específico que foi feito por uma sonda na órbita de Júpiter, revelando a onda de choque da colisão com o planeta. Vamos ver. A colisão do Shoemaker-Levy 9 marcou a primeira vez na história em que a humanidade observou em tempo real, digamos assim, o impacto de um grande cometa contra outro planeta. Telescópios espalhados pelo mundo acompanharam cada explosão, mas havia um observador em uma posição privilegiada, a sonda Galileu, que estava a caminho de Júpiter. Graças à sua localização, ela conseguiu registrar um fenômeno que ninguém na Terra podia enxergar diretamente: a poderosa onda de choque gerada pelos impactos que atravessaram a atmosfera de Júpiter. E é justamente esse registro impressionante que vamos analisar aqui. Depois de ser despedaçado pela gravidade de Júpiter 2 anos antes, o Shoemaker-Levy 9 retornou em uma trajetória sem volta. Um a um, seus fragmentos mergulharam na atmosfera do gigante gasoso a cerca de 60 km por segundo, liberando uma quantidade absurda de energia. O impacto foi acompanhado por telescópios em todo o planeta, e graças ao telescópio espacial Hubble, foi possível registrar cada etapa desse evento histórico sem as limitações impostas pela atmosfera terrestre. Mas quem acompanhava o melhor lugar para assistir esse espetáculo era a sonda Galileu, que seguia em direção a Júpiter. Posicionada em um ângulo privilegiado, ela registrou um fenômeno que os telescópios na Terra não conseguiam enxergar diretamente: a gigantesca onda de choque produzida pelos impactos. Na sequência de fotos capturadas pela sonda, é possível ver uma perturbação luminosa se propagando rapidamente pela atmosfera do planeta, como se uma enorme pedra tivesse sido lançada na superfície de um lago. Essa onda atravessou as camadas superiores na atmosfera de Júpiter a velocidades supersônicas, próximas de 450 metros por segundo, e continuou sendo observada por mais de 2 horas após os maiores impactos, revelando pela primeira vez como a atmosfera joviana reage a uma explosão dessa magnitude. As consequências das colisões foram igualmente impressionantes. Cada fragmento aqueceu a atmosfera a temperaturas próximas de 30.000 graus Celsius, vaporizando completamente tanto o material do cometa quanto os gases da atmosfera de Júpiter. A violência da explosão lançou gigantescas plumas de material que alcançaram cerca de 3.000 km acima do topo das nuvens, muito acima da estratosfera do planeta. Depois que essas plumas caíram novamente, enormes manchas escuras permaneceram visíveis durante semanas. Em outras palavras, o cometa meio que abriu enormes buracos temporários na atmosfera de Júpiter, oferecendo uma oportunidade única de investigar regiões que normalmente permaneciam invisíveis. Foi justamente depois do impacto desse cometa contra Júpiter que a NASA obteve mais atenção à proteção planetária, uma vez que seria catastrófico um cometa como esse colidindo contra a Terra. Depois disso, as atenções contra asteroides e cometas potencialmente perigosos se tornaram mais presentes, digamos assim. De qualquer forma, o impacto foi incrível e mostrou pela primeira vez como uma atmosfera planetária reage ao impacto dessas proporções praticamente em tempo real. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!